Olá, continuamos a nossa jornada porque ainda temos um longo caminho pela frente. E a ideia da jornada da alma veio por entender os arcanos maiores do tarô como forças do nosso inconsciente, da nossa psique, que falam dessa jornada que a nossa alma percorre em direção a si mesma, desde o arcano maior, o louco, o zero absoluto, o ventre cósmico, até o mundo, a completude, que na alquimia seria a conjunction, a integração das nossas forças que não são necessariamente opostas, embora pareçam, mas complementares e que se buscam incessantemente para a totalidade do ser, pois em última análise existe apenas o um. A ideia é que normalmente nós buscamos o tarô para fazer perguntas. E se nós invertêssemos aqui essa lógica? E se os arcanos nos fizessem as perguntas? O que descobriríamos sobre nós mesmos e sobre as forças luminosas e sombrias que nos habitam? A cada dia eu trarei um arcano e as possíveis perguntas que ele nos faria, e a partir delas, você pode perceber quais outras perguntas podem surgir em você a partir da sua própria vivência e experiência. As perguntas que eu trago aqui são sugestões para instigar você a ficar cada vez mais curioso, cada vez mais curiosa sobre si, porque fazer perguntas é uma forma muito importante de conhecimento, de autoconhecimento, de não se conformar com o que está posto e buscar cada vez mais. Na Grécia Antiga, Sócrates usava esse método de fazer perguntas para chegar o mais perto possível da verdade ou do que pode ser a verdade. E eu também vejo as perguntas como uma forma de nos relacionar conosco e com os nossos conteúdos, e de fato nos conhecer e acessar as nossas verdades. Então, dito isso, depois dessa introdução que eu sempre faço aqui, hoje eu trago o arcano maior, a força, e as perguntas pertinentes a esse arcano. Então, se você já conhece a dinâmica aqui, sabe. Pega o seu café, pega o seu chá, o seu suco, se acomode aí na sua poltrona, na sua cama, ou até mesmo aquele clássico que eu sempre trago e que eu sempre vou trazer, que eu adoro, que é de lavar a louça. Vamos lavar uma louça junto e refletir. E eu aconselho você a ir ouvindo e pausando para perceber o que vem depois de cada pergunta. Enfim, se for necessário, ouça este áudio mais vezes. Então, vamos embarcar nessa jornada rumo a nós mesmos, a jornada da alma. E chegou o momento do confronto com o arcano, o arquétipo da força, mas não confronto no sentido de dominar, de reprimir, mas de conhecer, integrar, sustentar e até permitir que aquilo que nos habita exista, seja visto, honrado e respeitado, pois a força vem do que integramos e não do que rejeitamos. A força não usa de violência, isso com ela não resolve, pois a ideia é vencer a si mesmo, e é o tipo de vitória em que não há um perdedor, e isso é muito interessante. A força é o poder que não precisa dominar no sentido de reprimir. Ela é o domínio interno, não a repressão, a coragem emocional, a integração entre instinto e consciência, o amor que organiza a potência bruta, a mansidão que nasce da verdadeira segurança porque ela entende que aquilo que é integrado não precisa ser combatido. E a força, como seus símbolos clássicos, traz a mulher, que representa a consciência amorosa, a alma presente, o feminino arquetípico, que acolhe sem se perder.
Há também como símbolo o leão, que representa o instinto, o desejo, a raiva, a libido, medo, potência vital. E o leão, aqui neste símbolo, ele não é morto, nem aprisionado, mas olhado nos olhos. Há também o símbolo do infinito sobre a cabeça da mulher, que é a consciência expandida. A força não se esgota, ela circula, percebe? Isso é muito lindo. Outro símbolo é o gesto suave da mulher ao abrir a boca do leão com delicadeza, porque não há luta, o que há é relação, e isso também é muito interessante de perceber. O elemento da força é o fogo, mas um fogo alquimizado pelo coração. Ele governa as emoções intensas, a sexualidade consciente, a autoconfiança, autocontrole, resiliência, o amor próprio maduro. Aqui ela pergunta: você confia em si mesmo o suficiente para não se violentar? Em sua faceta luminosa, a força é a coragem emocional, a gentileza consigo, o autodomínio sem rigidez, capacidade de atravessar as crises sem endurecer. Aqui, o amor age como força organizadora. Já em sua faceta sombria, ela é a repressão emocional, explosões de raiva, passividade disfarçada de espiritualidade, autossabotagem, o medo do próprio poder. Nesta faceta, ela vira a força contida demais, ou a força que explode por não ter sido escutada. Como arquétipo, a força é a coragem silenciosa, o amor que sustenta o caos, o adulto emocional, a alma que não precisa provar poder, e ela ensina que quem se conhece não se agride. E se a força, depois de tudo isso que a gente trouxe aqui, de todas essas potencialidades que esse arcano traz, essa breve pincelada sobre esse arcano, eu imagino que se a força tivesse perguntas para nos fazer, na sua faceta luminosa, eu imagino que seriam as seguintes perguntas. Qual emoção em você pede acolhimento em vez de controle? Onde você já é mais forte do que imagina? Você consegue sustentar o que sente sem se abandonar? Que parte sua você aprendeu a amar em vez de combater? O que muda quando você se trata com gentileza? Se você confiasse no seu próprio poder, o que deixaria de provar? Interessante, né? São perguntas muito interessantes para a gente pensar. Já em sua faceta sombria, eu imagino que as perguntas que a força nos faria seriam as seguintes: que emoção você reprime por medo de perder o controle? Onde você confunde autocontrole com autoanulação? O que explode em você quando você finge que está tudo bem? Você tem medo da sua raiva, do seu desejo ou da sua potência? Que parte sua foi ensinada a ser, entre aspas, tomada em vez de compreendida? Se você parasse de se violentar internamente, quem você seria? E a pergunta mãe da força:
Você se relaciona com a sua potência com amor ou com medo? Então, essas são algumas perguntas que eu imagino que este arcano nos traria, nos faria em suas facetas tanto luminosa quanto sombria, para que nós possamos nos ver, nos conhecer, nos reconhecer, perceber o que existe dentro de nós, o que nos habita e que está pedindo para ser visto, que quer ter voz, que quer se manifestar de alguma forma para ser integrado. Então, eu imagino que seriam essas as perguntas e aí você pode entender e perceber se a partir delas outras perguntas também surgem a partir de você mesmo, de você mesma, da sua vivência. E como sugestão para compreender melhor a energia desse arcano, tira um momento e sinta, perceba o seu corpo, cada parte dele, converse com ele, perceba cada sensação, nomeie cada uma, relacione-se com cada uma, pergunte o que cada sensação sua deseja, ouça, perceba, coloque-se presente para tudo que vier. Abrace a força e potência de tudo que se apresenta para você. Apodere-se dessa força e use-a ao seu favor. Anote as suas impressões, sentimentos, emoções, sensações e as respostas que chegam, acolhendo cada coisa exatamente como você faria com um amigo, porque é. E no caso, o amigo é você mesmo, é você mesma. Não tem certo ou errado, apenas a sua honestidade, sem a qual não é possível conhecer-se de verdade. E aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu deixo uma música que eu acredito que traz muito essa energia do arcano, a força, para a gente complementar esse trabalho de forma gostosa, de uma forma artística e mais suave, mais alegre, enfim, tornando a nossa jornada muito mais bonita, muito mais artística, afinal de contas, a arte é a pura expressão do divino no humano. E nos vemos na próxima. Sigamos juntos nessa jornada. Planeta Terra, século XXI.